Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, 3 de setembro, terça-feira. Ontem, infelizmente, não deu para gravar, quer dizer, até gravei, mas tive um problema aí na hora da edição do áudio, então acabou que o vídeo não subiu, mas não tem problema não, hoje a gente compensa. Bom, gente, eu queria começar o seguinte, com vocês com o seguinte, tenho duas notícias, uma boa e uma não tão boa. Qual vocês querem ouvir primeiro? A não tão boa? Bom, a não tão boa é o seguinte, tudo indica que o Jair Bolsonaro vai realmente indicar o Augusto Aras para PGR, tá? Esse anúncio, ele até comentou mais cedo, poderia fazer esse anúncio até quinta-feira, né? Mas eu tenho informação de que ele provavelmente vai anunciar amanhã, né? Então o anúncio aí do novo PGR tão esperado será feito amanhã pelo presidente. Augusto Aras, inclusive, teve novamente aí com o Bolsonaro duas vezes nos últimos dias e já soma aí mais uma meia dúzia de encontros que ele teve com o presidente. Foi o único candidato, né, que foi recebido de forma recorrente pelo presidente Bolsonaro. Então, obviamente, essa indicação ela vai ser questionada, especialmente pelos seguidores bolsonaristas, o pessoal da direita, porque o Augusto Aras ele tem um passado ali com um pezinho na esquerda, né? Com algumas relações ali com o PT, chegou a ser cogitado pela Dilma, né, anos atrás, para o cargo de PGR, e enfim, agora está aí com a veste de conservador, né? Então, assim, eu tenho pessoas que eu conheço comuns, né? Eu, inclusive, já sentei com ele, já conversei com ele, e tenho aí as minhas ressalvas, né? Dessa forma, então, também, né, nessa mesma linha, ele já fez algumas críticas, né, a Lava Jato, de excessos, etc. Então, enfim, fica a dúvida exatamente sobre que tipo de PGR ele será, né? O Janot, que esteve presente aí no comando da PGR durante toda a Lava Jato, também foi uma indicação da esquerda, foi uma indicação do PT, inclusive, né? Então, dentro da PGR, o que eu posso dizer para vocês, normalmente os procuradores eles se organizam em grupos, né? Então, o próprio Janot era do grupo dos Tuiuius, enfim, eles têm uma disputa interna que é muito mais, vamos dizer assim, da burocracia, né, do que de afinidade ideológica, né, partidária. Então, ele tem dito de forma recorrente que não teve esse vínculo, que participou de reuniões em função de homenagens que ele recebeu, enfim, de pessoas comuns que ele conhecia, e que ele garante que vai cumprir o seu papel aí de forma isenta, né? Bom, quem avisa amigo é, né? Vamos aguardar, então, se esta for realmente a decisão do presidente. Não me parece que será outra, até porque ele não recebeu, ele não teve nenhum tipo ele não teve o mesmo, né, a mesma deferência, né, de estar ali conversando, querendo saber, querendo extrair do sujeito que ele pensa com nenhum outro candidato. Então, assim, de fato, a chance de ser o Augusto Aras é imensa, né, é imensa. Então vamos aguardar, e se for isso mesmo, né, zero jogo e vamos ver o que vai acontecer. De fato, a reação nas redes hoje já é ruim, né, e também dentro da Lava Jato, enfim, também não é boa. Vamos aguardar o anúncio oficial. Esse anúncio será feito junto com a informação dos vetos, né, com a assinatura dos vetos. Então talvez essa seja a notícia boa, porque o Bolsonaro anunciou mais cedo que vai vetar pelo menos 20 artigos da lei de abuso de autoridade. Então ontem até o Sérgio Moro propôs ali 9 artigos para serem vetados. O Bolsonaro disse que vai vetar praticamente todos os artigos, pelo menos de 8 de 9 da lista do Sérgio Moro serão vetados,
e mais vários outros, né? Então ele não vai vetar de forma integral a lei, mas listou aí pelo menos 20 vetos. Então, de alguma maneira, o anúncio conjunto disso compensa, né? É uma estratégia política, por que não, né? De compensar a notícia ruim com a notícia boa. Enfim, e vamos ver, né? Assim que eu tiver a oportunidade de conversar novamente, entrevistar o Augusto Aras, caso ele seja o indicado, né? Eu vou pegar todas as nossas questões, né? Todas as dúvidas de vocês, todos os questionamentos que vêm sendo feitos e vou colocar aí na mesa para ele responder. Espero que tenhamos essa oportunidade, né? Para poder esclarecer a audiência, esclarecer os brasileiros, cidadãos. Bom, inclusive o Bolsonaro até fez algumas comparações que a política é um jogo de xadrez, e aí diz que o PGR é a rainha, né, ou a PGR, enfim. Mas aí, enfim, tem esse papel importante no jogo de xadrez, até mencionou dos peões, que são os ministros, e aí colocou o Moro ali como uma torre, né, uma torre desse tabuleiro de xadrez. Eu acho que a torre é uma coluna, né? Então é uma coluna do governo e ela precisa ser mantida, né? Bem firme, né? Sem rachaduras, para que as coisas sigam, né? O bom caminho. Bom, ontem a torre, né, do Bolsonaro, o Moro, propôs então 9 artigos. Que artigos são esses? O artigo 9º, que torna crime decretar prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, o que é uma coisa absolutamente genérica. O artigo 13, inciso 3º, que torna crime constranger o preso a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. O artigo 16, que penaliza o policial que deixar de identificar-se quando prende alguém. O artigo 17, que torna crime submeter o preso ao uso de algemas quando manifestamente não houver resistência à prisão. O artigo 20, que torna crime impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso com seu advogado. O artigo 22, inciso 2º, que torna crime executar busca e apreensão em imóvel alheio ou mobilizando veículos, pessoal e armamento de forma ostensiva e desproporcional. O artigo 25, que torna crime obter prova por meio manifestamente ilícito. O artigo 26, que torna crime induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito. O artigo 30, que torna crime investigar alguém sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. O 31, que torna crime estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. E o 43, que torna crime violar direito ou prerrogativa do advogado. Bom, então, esses são os artigos sugeridos pelo Sérgio Moro e o Bolsonaro já disse que vai vetar pelo menos 8 desses 9 artigos, tá? Eu acho até que vai vetar os 9, mas ele disse que vai vetar pelo menos o dobro disso aí, o que é uma boa coisa, tá? Bom, tivemos Polícia Federal logo cedo, mais uma vez prendeu aí o garotinho e a Rosinha garotinho, né? Foram presos lá no Rio de Janeiro. Eles são investigados pelo recebimento de 25 milhões em propina para projetos da Odebrecht na construção de moradias populares. Essa gente não tem jeito. PF também prendeu o dono da universidade Operação Vagatomia, que investiga fraudes na concessão do FIES e na comercialização de vagas e transferências de alunos do exterior para o curso de medicina em Fernandópolis, uma das sedes da empresa, né? É a Universidade Brasil, né? Que foi, então, que teve aí o seu dono, né, preso hoje mais cedo pela Polícia Federal em mais uma operação. E aí eu descobri uma coisa interessante, que é o seguinte: esse cidadão, que vem a ser o José Fernando Pinto da Costa, dono da Universidade Brasil, Uniesp, também conhecida como Uniesp,
doou R$ 500.000 para a campanha do João Dória ao governo de São Paulo. Na verdade, ele, o Fernando Pinto, José Fernando Pinto da Costa, fez duas doações. Uma de 500 mil, uma de 2 mil. A de 2 mil foi para o José Aníbal, né, tucano também, que concorreu a deputado federal, perdeu, né? Mas a importância realmente aqui, né, significativa, R$ 500.000, assim, ó, pau, em cash, como está proibida aí a doação por pessoa jurídica, ele declarou na própria pessoa física. Então eu pedi até para a assessoria do João Dória explicar, né, essa doação, que tipo de relação que o Dória tem com esse sujeito, mas ninguém me mandou nada, ninguém me mandou explicação alguma, tá? Eu também levantei e publiquei que o Paulinho da Força, né, que dispensa apresentações, alguns anos atrás também destinou uma emenda parlamentar para a fundação dessa universidade aí, desse sujeito que foi preso nessas fraudes do FIES. Destinou nada menos que R$ 1,5 milhão, tá, em emenda parlamentar. Aliás, sugiro aí à imprensa, né, que gosta de fazer fofoca, em vez de fazer fofoca, faz apuração. Essa coisa de emenda parlamentar, por exemplo, é um terreno farto de pautas, né, porque você vê justamente esses interesses locais, né, do deputado que foi eleito, quem ele está beneficiando, se essa pessoa que ele beneficiou doou para sua campanha, se tem algum interesse escuso, se está sendo investigado. Então é realmente aí um campo farto de notícias, e está aí o Paulinho da Força direcionando essa emenda para a universidade aí desse camarada, né? Eu conheço, tenho informações e espero alguns desdobramentos bastante interessantes desta operação de hoje aí. Teve também uma outra operação, Polícia Federal trabalhando a todo vapor, tá? Mostrando serviço. Desarticulou hoje uma célula do PCC em Natal, Rio Grande do Norte, tá? Então, 16 mandados de busca e apreensão, 18 de prisão preventiva e uma prisão temporária. Metendo cacete lá no PCC, que se espalhou, né, pelo Brasil, fez acordo aí com outras facções e virou realmente uma entidade presente aí que está sendo duramente atacada pela gestão do Sérgio Moro, pela Polícia Federal, Receita, né, eles estão indo com uma estratégia de cortar o financiamento dessa organização criminosa. Então esperamos realmente aí sucesso, né, nessa empreitada. Além dessas 3 operações, também houve uma operação da PF no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, um desdobramento aí da Operação Vostok de setembro do ano passado, né? Mais de 100 pessoas aí também estão sendo intimadas a depor. Operação Árpia investiga crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa. Isso aqui tem a ver com algumas factories que foram utilizadas em esquemas políticos, né, de corrupção, distribuição de mesada, etc. e tal. Também nessa operação que prendeu o garotinho e a Rosinha, caiu também o Sérgio dos Santos Barcelos, que eu nunca tinha ouvido falar, que vem a ser o subsecretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do Witzel. Aí eles falaram, olha, o cara acabou de assumir, agora no dia 19 de agosto, e está sendo exonerado hoje em função desta operação. Porra, Witzel, tem que fiscalizar essas indicações aí. Veja quem indicou, né? E cobre aí um posicionamento. Bom, o Celso de Mello voltou com tudo, né? Estava aí com uma pneumonia, esteve ausente de julgamentos importantes, né? Inclusive aquele aí que a gente está aguardando né, o desdobramento, que é do caso da anulação do Bendini, lá na segunda turma, e ele voltou hoje com tudo, saiu distribuindo liminar para que ninguém precise comparecer à CPI do BNDES. Então, o Marcelo Miller foi beneficiado, Taiguara, sobrinho do Lula, também foi beneficiado, e mais outros 3 sujeitos aí foram beneficiados com essa atuação aí do Celso de Mello. Então, um deles, inclusive, é o
Gilberto Biogoni Filho, que vem a ser nada mais, nada menos que o representante da Blessed, né, da holding da Blessed, que é aquela offshore criada pela turma do Joesley, né, na fusão com a Bertin, e que até hoje está muito mal explicado, né, se foi feito apenas para evasão, sonegação de impostos, evasão de divisas, ou se essa offshore tinha um abençoado, né, Blessed, um abençoado como beneficiário. Essa é uma questão que não foi, vamos dizer assim, não foi esclarecida pelo Joesley. O Joesley, na verdade, na delação dele, disse que não, essa aí sempre foi minha, etc. e tal. Não é o que eu ouço, sempre ouvi outra coisa, mas infelizmente entre ouvir e a gente ter prova é uma grande distância. Esse é o nosso esforço sempre de tentar materializar todas essas histórias que a gente ouve aqui nos bastidores da política. Bom, vamos fechar a noite com uma notícia positiva, né? Uma notícia muito boa. O desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator da Lava Jato no TRF4, indeferiu o pedido de Lula para usar as mensagens roubadas, né? Que foram hackeadas aí das comunicações do Telegram do pessoal da Lava Jato. Eles queriam usar isso dentro daquela ação do sítio, né, ação penal do sítio, da reforma do sítio. O Lula já tem uma condenação, como agora está no grau de recurso, né, na segunda instância. Eles queriam usar isso para tentar incluir ali e anular a ação. O Gebran foi muito claro ao rejeitar esse pedido, dizendo o seguinte: a ilegalidade da obtenção do material torna impossível seu aproveitamento na ação penal. Ontem o Ministério Público Federal, lá no TRF4, também se manifestou da mesma forma, né? Então assim, e aí ele deu inclusive uma aula, né, aí para muita gente que tenta distorcer, né, a lei para fazer uso político, uso privado, né, ocasional ali, pontual, usar a lei para seu próprio interesse. Ele, nesta decisão, ele desmontou aquela tese falaciosa de que, olha, com a publicação dessas mensagens roubadas na imprensa, né, nessa imprensa aí cúmplice, já cria-se um fato notório, e o fato notório pela lei deve ser utilizado em benefício do réu. E aí o Gebran falou assim, nananina não, há uma confusão conceitual, a gente sabe que é proposital, nas afirmações da defesa, buscando definir o teor das publicações em sítio da internet como fato notório. Abre aspas, é notório o fato cujo conhecimento dispensa a produção de prova. A Terra é redonda. Tem gente até que questiona isso, né? A lei da gravidade, essas coisas, gente. E aí ele diz o seguinte, olha, não é, portanto, né, das mensagens obtidas ilegalmente pelo hacker que são desprovidas, não é o caso, né, das mensagens obtidas pelo hacker, que são desprovidas de, abre aspas, qualquer eficácia, eivada de nulidade absoluta e insuscetível de ser sanada. Não há dúvida que o hackeamento de autoridades públicas por técnica conhecida como spoofing não configura material apto a ser considerado como prova neste feito. Gente, é simples, nós estamos repetindo isso desde o início, né, praticamente falando sozinhos. Prova obtida ilegalmente não pode ser utilizada. Aliás, já se anulou operações inteiras da Polícia Federal no STF sob a alegação de que determinada prova foi obtida ilegalmente. Porque foi apócrifa, porque não sei, sempre, né, nesta linha. E agora vão querer o quê? Vão querer inverter isso? O Gebran deixou isso muito claro e eu espero que os ministros da Suprema Corte reflitam, né? Ele diz aqui de forma muito clara que o uso disso ia abrir, ia ter consequências que são impensáveis, né? Que são imprevisíveis. Porque no momento que você legaliza a prova obtida ilegalmente, pronto, você abre a porta do inferno, né? A caixa de Pandora. Então, muito bem, parabéns mais uma vez. Aliás, Gebran Neto é um desembargador acima da média, um candidatíssimo a um Supremo, né? A um novo Supremo. Esperamos que o presidente considere esses nomes sempre, né, na sua mesa aí, quando ele tiver a oportunidade de indicar
pessoas aí dignas, né, da toga lá do Supremo. E para quem não viu, a gente acabou de publicar no site um videozinho inédito da delação do Palocci. É um dos depoimentos que ele prestou, inclusive um depoimento que eu publiquei em primeira mão na semana passada, em que o Palocci envolve o Marcelo Odebrecht, o Benjamin Steinbrück e o Rubens Ometo, né? Até falei do Rubens Ometo aqui, o homem que está ganhando as licitações, né, no atual governo e tal, tem que ficar de olho. E o Palocci, ele então detalha aqueles crimes, né, ali, pagamento de propina, etc. E detalha tudo nesse depoimento, então recomendo fortemente aí a audiência de vocês também no nosso vídeo, não só no meu vídeo aqui, no comentário, mas também no videozinho do Palocci. Aliás, pessoal aí muito criativo na internet, criaram a hashtag Show do Palocci, né, como um protesto, já que a imprensa, de uma forma geral, não está repercutindo a delação do Antônio Palocci. Então, parabéns a quem criou a hashtag, eu também passei a adotá-la e vamos em frente, né? Show do Palocci, show da Lava Jato e show do Gebran, né? E vamos então aguardar, né? Estamos todos na expectativa aí, né, do anúncio amanhã do nome do PGR e dos vetos à lei de abuso de autoridade. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau.